Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa retrospectiva da jornada médica para entender e combater uma das doenças que mais marcou o século XX, o HIV e a AIDS. É uma história cheia de mistério, de muita descoberta e, no fim, de esperança. Para a gente ter uma ideia da escala do que estamos falando, olha só esse número: 25 milhões. Essa era a estimativa de mortes por AIDS até o ano de 2005. Um número, assim, avassalador, que mostra a urgência e a devastação da epidemia logo nas primeiras décadas. Então, a grande questão que guia a nossa análise é essa. Como foi possível sair de um diagnóstico que era quase uma certeza de morte para uma condição que hoje dá para controlar? A resposta está em observar os sinais e, claro, na inovação científica. Vamos voltar no tempo, então. Início dos anos 80, quando uma doença muito misteriosa começou a aparecer, desafiando toda a comunidade médica da época. Essa linha do tempo aqui, ela mostra bem a escalada vertiginosa da crise, né? Tudo começou lá em 1981, com os primeiros relatos oficiais. A década de 80 viu um crescimento que foi exponencial, chegando num pico alarmante em 92 nos Estados Unidos, até que em meados dos anos 90 algo fundamental mudou. Ok, agora a gente vai sair dessa visão macro da epidemia e dar um zoom lá no nível microscópico para entender direitinho como é que o vírus ataca o nosso corpo. O alvo principal do HIV são essas células, as T auxiliares CD4. Pensa nelas como se fossem os generais do exército do nosso sistema imunológico, sabe? Elas que coordenam toda a defesa do corpo. E o processo é devastador, mas até que bem simples. O vírus entra, sequestra esses generais CD4+, usa as células para se replicar e, nesse processo, acaba destruindo elas. Com a contagem dessas células caindo, o sistema de defesa do corpo inteiro entra em colapso. Mas essa batalha invisível que acontecia dentro do corpo começou a se manifestar de formas muito visíveis. E um dos lugares mais importantes para encontrar as primeiras pistas foi a boca. Pensa que, antes dos testes supermodernos de hoje, quem estava na linha de frente do diagnóstico eram os médicos. E olha só, os dentistas. A boca virou, literalmente, uma janela para a saúde do sistema imunológico, mostrando os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado. Um dos sinais mais comuns era a candidíase oral. Esse fungo, que normalmente o nosso corpo mantém sob controle, simplesmente florescia num sistema imunológico enfraquecido, criando essas placas brancas. A presença dele era um baita indicador de imunossupressão severa. Outro sinal bem importante era a leucoplasia pilosa oral. Essas estrias brancas na lateral da língua, que não saem se a gente raspar, têm uma associação tão forte com HIV que, se elas aparecessem num paciente sem outra causa conhecida de imunossupressão, era um sinal de alerta máximo. E essa imagem mostra um dos sinais mais alarmantes da época, o sarcoma de Kaposi. Era um tipo de câncer super raro que, de repente, se tornou comum. Essas lesões roxas ou marrons apareciam na pele e, muito importante, dentro da boca, muitas vezes no céu da boca, sendo um dos primeiros lugares a se manifestar. E olha, não eram só os sinais clínicos que estavam mudando. A própria cara da epidemia começou a mudar. Os dados demográficos das pessoas afetadas passaram por uma transformação bem grande ao longo do tempo. Nos primeiros 15 anos da epidemia lá nos Estados Unidos, os dados mostram que a maior parte dos casos diagnosticados eram em pessoas brancas não hispânicas, quase metade, na verdade. Mas agora, se liga na mudança drástica só uma década depois. No início dos anos 2000, o grupo racial predominante virou o de negros não hispânicos, representando quase metade de todos os novos casos de AIDS, mesmo sendo uma minoria da população. E a mudança não foi só essa. A proporção de casos em mulheres aumentou bastante, e a transmissão por contato heterossexual, essa quase triplicou. Isso mostrava que a epidemia estava se espalhando por novos caminhos e afetando novas populações. A situação era bem sombria, né? Mas, em meados dos anos 90, a ciência médica conseguiu uma revolução, uma virada de chave que mudou completamente o rumo da história do HIV. Essa frase aqui resume perfeitamente o sentimento da época. Um diagnóstico de HIV era visto como uma sentença de morte. Não existia muita esperança de sobrevivência a longo prazo. Era isso. Então, veio o ponto crucial: a chegada da HAART. Esse coquetel de medicamentos atacava o vírus de vários ângulos diferentes, impedindo que ele se replicasse e permitindo que o sistema imunológico começasse a se recuperar. Foi, assim, uma virada de jogo absoluta.
E os resultados foram imediatos e impressionantes. A taxa de sobrevivência de 2 anos depois de um diagnóstico de AIDS saltou de menos da metade, 44%, para 85%. Pela primeira vez, existia uma chance real de viver com o vírus. E lembra daquelas janelas de diagnóstico na boca que a gente falou? Com a recuperação do sistema imunológico graças à HAART, a candidíase, a leucoplasia e até o sarcoma de Kaposi começaram a diminuir, tanto em frequência quanto em gravidade. O HIV foi transformado. Deixou de ser uma doença terminal para virar uma condição crônica, que pode ser controlada com medicação. Essa jornada do HIV é um testemunho incrível da resiliência humana e do poder da ciência. E nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Quais desafios de saúde que a gente enfrenta hoje vão ser transformados pelas inovações que ainda estão por vir? A história nos mostra que a esperança é, sim, uma força poderosa. Obrigado por acompanhar.